Tá. Então esse é o primeiro vídeo do canal, tem que pedir pra deixar o like, comentar, compartilhar nas redes sociais, me apresentar. Tá, não parece tão difícil. Vamos lá. Tudo no improviso, né? No improviso. Luz no improviso. Bom, pelo menos eu acho que o cenário tá legal. Beleza. Antes de começar propriamente o vídeo, eu queria me apresentar. Esse é o primeiro vídeo do canal, Take 42. Meu nome é Felipe Lachovics e eu sou apaixonado por cinema desde que eu me conheço por gente e eu sempre quis abrir um canal no YouTube, mas só agora eu criei coragem, então vamos lá. Esse vai ser um canal em que eu vou abordar muitas análises de filmes, críticas, resenhas e também vou falar muito sobre a história do cinema, mas ao longo do tempo, com certeza, novos conteúdos vão surgir. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço encarecidamente para você deixar o like, comentar, compartilhar e me seguir nas redes sociais. Ah, e se inscreve no canal também. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Nossa, eu esqueci como essa claquete é alta. Bora pro vídeo. Eu já tive a oportunidade de assistir o nosso representante brasileiro no Oscar 2026 e eu preciso dizer que eu não gostei. Eu amei. O Agente Secreto ele se passa no Carnaval Pernambucano de 1977 e é dirigido por Kleber Mendonça Filho, que é um dos meus diretores favoritos da atualidade, e acho que de muitos também, e estrelado pelo nosso baiano que tem o molho Wagner Moura. Ah, e eu preciso deixar um adendo, por ter sido uma sessão especial que aconteceu por causa do Oscar, a gente teve que guardar os celulares e também a gente não pode divulgar spoiler do filme, porque ele só estreia dia 6 de novembro nos cinemas. A gente acompanha a história de Marcelo, que é interpretado pelo Wagner Moura, que volta para Recife, e logo de cara a gente já se depara com uma cena muito inusitada que se passa em um posto de gasolina. Isso não é spoiler, tá no trailer, mas a situação e o contexto dessa cena é muito desconfortante. A gente já vê um dos temas que o Kleber quer abordar ao longo da trama, que é a corrupção no sistema. Diferente de Ainda Estou Aqui ou qualquer outro filme que você assistiu sobre a ditadura empresarial brasileira, muitas vezes esses filmes focam justamente na questão da ditadura militar. Então nesses filmes a gente consegue sentir muito a questão do desespero da época, né? Muitas pessoas sumiram, muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram assassinadas, muita queima de arquivo, tem a questão da anistia, tem muita coisa envolvida nessas histórias que a gente já assistiu sobre a ditadura do Brasil. Ainda Estou Aqui é um filme que fez isso muito, muito bem, tanto que a gente ganhou o Oscar, né, esse ano. O cinema brasileiro tá com tudo, né? Mas eu acho que o Agente Secreto, por mais que se passe sim na ditadura militar, na mesma época que Eu Ainda Estou Aqui, ele é um filme diferente. Ele é um filme bem diferente. Porque além de se tratar de uma ficção e trazer esse cinema fantástico do Kleber Mendonça Filho, que a gente já conseguiu sentir bastante nos outros filmes dele, principalmente Bacurau, eu acho que é o que realmente torna o filme diferente de todos os outros. Justamente pela história do Marcelo e o contexto que a gente consegue perceber o porquê que o Marcelo tá indo para Recife e o que aconteceu é realmente muito impactante. A cena em que a gente é situado traz muito essa questão da memória em arquivos, porque a personagem da Maria Fernanda Cândido começa a gravar os depoimentos do Wagner Moura, mas isso é muito mais pra frente do filme, então eu não vou me estender tanto. Antes eu preciso dizer que construção de época maravilhosa. Sério, que construção de época incrível. A direção de arte, a fotografia, as atuações, os personagens, figurinos, é tudo tão maravilhoso. Sério, a gente consegue se sentir realmente transportado para aquela época. Eu preciso dizer e enaltecer a brasilidade que esse filme traz. Sério, eu preciso muito, 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 muito dizer sobre uma cena que se passa no carnaval e, meu Deus, sério, eu nunca vi o Cine Passeio, que é um cinema de rua aqui de Curitiba, tremer tanto. Normalmente ele treme porque o biarticulado, né, o vermelhão que a gente fala, passa ali perto e a gente realmente sente o chão tremer. Mas na cena do carnaval, cara, eu nunca vi o Cine Passeio tremer tanto. E foi muito, muito bacana sentir isso. Eu precisava dizer isso porque, sério, quando chegar essa cena vocês vão entender que, meu Deus, é muito massa, é muito legal. É muito, muito bom mesmo. A gente consegue sentir a brasilidade nesse filme e é muito gostoso. O Ainda Estou Aqui, por exemplo, ele é um filme que se passa assim no eixo Rio-São Paulo. Ele é um filme brasileiro, mas ele é um filme muito denso, né? Um filme muito contido, né? Ele tem toda aquela questão no primeiro ato que é um filme muito colorido, ele é um filme que tem bastante luz, ele é bastante quente, mas quando acontece do personagem do Selton Mello sumir ao longo da trama, o filme ele realmente fica muito frio e perde, né, essa essência colorida e brasileira que ele já estava tendo no primeiro ato. E o Agente Secreto não. O filme inteiro é extremamente colorido, lindo, bem quente, né? Se passa no Recife. A sensação que a gente consegue sentir ao ser transportado para essa época é muito, muito deliciosa, sabe? É uma delicadeza e ao mesmo tempo um carinho tão grande que a gente realmente se sente, né? Nos anos 70. Tem uma cena, que essa cena tá até no trailer, então não é um spoiler, em que o personagem do Wagner Moura, ele tá olhando por uma janela e a câmera, ela vai em direção à janela e a gente consegue perceber Recife daquela época, né? A gente vê a rua, a gente vê a ponte, a gente vê os prédios, tudo
ambientada na década de 70 e é uma sensação muito foda de se perceber, sabe? O nível que o cinema brasileiro consegue atingir quando dão oportunidade. Mas enfim, o personagem do Marcelo, ele realmente vai pra Recife, ele tá fugindo. Quando ele já chega em Recife, ele vai pra um albergue, parece, assim, de outras pessoas que também estão se escondendo e fugindo, e acolhidas por um dos personagens mais cativantes e maravilhosos dessa história, que é a Dona Sebastiana, que é interpretada pela Tânia Maria. Sério, que personagem incrível, que personagem maravilhoso que essa mulher fez. A Dona Sebastiana, eu queria um spin-off dela. Eu queria muito que o Kleber, por favor, se você tá assistindo esse vídeo, faça um spin-off, uma série, um curta, qualquer coisa sobre o passado da Dona Sebastiana, porque que personagem cativante que você criou. Ela é realmente uma personagem de acolhimento que a gente consegue se cativar muito, porque a gente consegue sentir, meu Deus, eu realmente conheço uma pessoa assim. Com certeza todo mundo que vai assistir o filme vai pensar, nossa, a Dona Sebastiana realmente lembra uma pessoa que eu conheço, uma mulher que eu realmente convivo ou já passou pela minha vida e que marcou. Com certeza ela vai fazer muito sucesso. Eu acho que ela é um dos personagens que realmente deixam o coração muito quentinho quando aparece em cena, sabe? Ela quase rouba a cena do Wagner Moura quando ela tá em tela. E eu preciso dizer muito que o Kleber Mendonça, ele sabe muito bem desenvolver os personagens, porque a gente não sente que o Wagner Moura, ele rouba a cena pra si, sabe? Quando ele tá em cena, ele realmente tem um destaque muito grande, né? Logicamente por ser o protagonista, mas todos os personagens, seja antagonista, seja coadjuvante, eles têm uma importância muito grande, sabe? Eles não são personagens genéricos, eles são personagens que a gente realmente se importa e tem um background, tem um passado ali. E isso é muito, muito massa de se ver, sabe? Isso é uma coisa muito positiva do filme, porque a gente se importa com cada personagem que aparece em tela. E um desses personagens é o sogro do Marcelo, o personagem do Wagner Moura. E a gente percebe que o Fernando, que é o filho do Marcelo, ele não possui mais mãe. O Marcelo é pai solteiro e faz muito tempo que ele não consegue ver o filho. Ele é criado pelos avós. E isso é algo muito forte, porque logo de cara, quando a gente é apresentado ao filho do Marcelo, ele tá fazendo um desenho. E é um desenho de um filme muito importante para a história do cinema, que estreou na época, né? 77. A forma com que o Kleber, ele traz essa questão dos símbolos da narrativa, não é um spoiler isso. O personagem do Fernando, né, que é o filho do Marcelo, logo de cara a gente já é apresentado a ele desenhando o pôster de tubarão em várias versões diferentes. E como que o Kleber lida com isso, né? A questão do tubarão, porque é Recife. Acredito que no trailer tem uma cena bem forte da boca de um tubarão e o que a gente encontra dentro desse tubarão. E como que o Kleber lida com isso. Um dos personagens mais sensacionais desse filme não é uma pessoa. É uma perna que o Kleber tá levando direto pros festivais, nos tapetes vermelhos. Eu fiquei me perguntando o tempo todo, nossa, mas o que que essa perna tem a ver? Qual que é a importância dessa perna, né, pra trama? E, cara, a forma que o Kleber, ele trata esse personagem é simplesmente espetacular, porque eu preciso dizer, sem spoilers, logicamente, mas é uma cena que a gente fica tipo, que porra que tá acontecendo, sabe? Tô gostando muito, mas o que que o Kleber quer dizer com isso? E quando ele revela, é sensacional, é incrível, assim. O Cine São Luís é um personagem muito importante dessa história, porque ali a gente consegue sentir muito a questão da direção de arte e da memória da época, né? Porque os personagens, eles assistem Tubarão, eles assistem Profecia, a gente vê o pôsterzinho, assim, num calendário, se não me engano, do King Kong, a gente vê o pôster de Dona Flor e seus dois maridos, então a gente consegue se transportar muito na época e a gente consegue sentir o carinho muito grande que o Kleber tem por esses lugares. É realmente impressionante, assim, a gente assistir um filme desse porte, assistir um filme desse tamanho, desse escopo, um filme brasileiro, é de dar orgulho mesmo, sabe? O que mais que eu posso falar sem dar spoiler? Ah, é. Tá. Quem que é o agente secreto dessa história, né? Quem que é o agente secreto da trama? Por que que o nome do filme é Agente Secreto? Será que é o Wagner Moura? Será que são os outros personagens? O Kleber tem muito dessa questão da ironia com o nome do filme, sabe? Eu acho que o nome do filme diz muito sobre o que o filme é realmente depois que você assiste ele. Porque quando você lê o Agente Secreto, você logo pensa nos filmes de espionagem, né? Você lembra do Missão Impossível, você lembra do 007, mas eu acho que a força desse filme tá justamente nessa questão de quem é o agente secreto. Eu acho que a ironia do nome é muito forte, porque quando a gente pensa em agente secreto, a gente pensa nos espiões que derrotam o mal, aqueles personagens que são realmente muito decentes, que são honestos, que têm aquela índole inquebrável. E eu acho que o agente secreto do Kleber Mendonça Filho é o extremo oposto. São personagens extremamente sensíveis, são personagens que realmente possuem defeitos,
E eu acho que isso é realmente uma das coisas que mais cativam, assim, quando a gente assiste O Agente Secreto, né? E eu acho que também é por isso que o nome do filme é tão poderoso. Tem uma cena que se passa no mesmo lugar em que o personagem do Wagner Moura vê essa vista da janela, né? Em que o sogro dele, eles estão tendo uma conversa e o personagem do Wagner cita uma frase dita pela esposa dele, né, que ela fala do pai. Quando a gente entende o contexto dessa cena, o contexto dessa frase, a gente se emociona. A gente realmente fica muito cativado, justamente porque tudo é muito bem amarrado, é tudo muito bem escrito, e isso é muito forte nesse filme, sabe? Eu acho que a trama principal, as subtramas, os arcos dos personagens, é tudo muito bem escrito, muito bem desenvolvido. É um filme que, sim, igual todos os outros filmes que tratam sobre a ditadura empresarial militar, falam muito bem sobre memória, mas a maneira em que o Kleber trata a memória em documentos históricos é realmente muito especial, sabe? A gente até se surpreende ao longo do filme quando esses documentos aparecem em cena. Como eu disse, eu não posso dar spoiler. E o filme, ele fecha de uma maneira muito bonita, muito cativante, muito bem amarrada com o todo, que ele consegue falar, assim, sobre essa questão da memória, ele consegue falar, assim, sobre o impacto que a ditadura teve na vida dessas pessoas, e ele consegue realmente, é impressionante, ele consegue trazer a memória do cinema, a relação dessa história com o cinema, é muito, muito emocionante, muito cativante, muito de cair o queixo, assim, sabe? Da maneira que tudo se amarra tão bem. E eu acho que é o melhor filme brasileiro que eu assisti esse ano, né? E talvez seja realmente o melhor filme brasileiro do ano. Enfim, o ano ainda não acabou, tem muito filme por vir ainda. Mas ele é realmente o nosso destaque, né? Ele é realmente o destaque do cinema brasileiro. Não é à toa que ganhou 4 prêmios, né? Foi o filme mais premiado no Festival de Cannes desse ano. Ganhou 2 prêmios do júri principal, que foi melhor direção do Kleber, merecidamente, por tudo isso que eu comentei. Por mais que o filme realmente seja longo, né? Ele é um filme de quase 3 horas, ele possui 160 minutos de duração, 2 horas e 40, mas que particularmente eu não vi passar. Porque cada cena é muito bem escrita e muito bem dirigida. Ganhou melhor atuação Wagner Moura, merecidamente, justamente por tudo isso que eu comentei também. A atuação do Wagner Moura é muito sutil. Não é o tipo de atuação, como se fosse aquele Oscar bait que a gente fala, né? Que sempre vai ter uma cena muito de destaque do personagem, que ele vai explodir ou ele vai ter uma emoção muito forte. Não, a atuação do Wagner Moura é uma atuação muito mais contida, muito mais pra dentro, como se fosse da Fernanda Torres mesmo. Ele é um personagem que muito mais reage do que age. Então, eu acho que por isso ele recebeu esse prêmio de melhor atuação em Cannes muito merecidamente, porque é uma atuação muito difícil de se fazer, né? As atuações contidas, as atuações que agem na sutileza, são as atuações que realmente conseguem levar um filme nas costas, né? E o Wagner Moura faz isso de uma maneira excepcional. Ganhou o prêmio da Crítica Internacional e também ganhou o prêmio das Salas Independentes da França. Então, é um filme muito bem prestigiado, que vai ter um longo caminho pela frente e merecidamente foi escolhido pela Academia Brasileira para representar a gente no Oscar do ano que vem. Eu espero que a gente realmente esteja em outras categorias, igual aconteceu com Ainda Estou Aqui. Lógico, se a gente for indicado apenas em filme internacional, vai ser maravilhoso, mas eu acho que esse filme tem uma força tão grande para ser indicado em direção, atuação, melhor filme, melhor roteiro, melhor direção de arte, é incrível, assim, esse filme é realmente aquele tipo de filme que a gente tem que correr para ver no cinema quando estrear, sabe? Então, não perca a oportunidade, ele estreia dia 6 de novembro nos cinemas e com certeza você não vai se arrepender, você não vai nem ver as 2 horas e 40 passar. Vamos mudar esse clima, eu vou botar uma música. E se você curtiu o vídeo, se você curtiu a análise, deixa seu like, comenta, fala suas expectativas, se você já assistiu o filme também, logicamente, sem spoiler, fala o que você achou dele. Também peço encarecidamente pra você dizer o que você achou do vídeo, se você gostou, não gostou. É o meu primeiro vídeo aqui do Take 42, o primeiro de muitos, tenho certeza. Então, se você gosta muito desse tipo de conteúdo, me segue nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição, também tá aqui embaixo na tela. Se inscreve no canal, e é isso. Muito obrigado e até a próxima.